Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês em casa? Graça e paz, Elô. Graça e paz, Giana. Tudo bem com você? Sim. Fala graça e paz para as crianças em casa. Graça e paz, gente. Olha, vocês assistam o Alegria Está no Ar e compartilhem, viu? Para ter muitos inscritos no canal e as pessoas também aprenderem a palavra de Deus. Agora vamos fechar os nossos olhos, vocês em casa e nós aqui, e vamos orar e agradecer a Deus pelo ar que respiramos, certo? Senhor, muito obrigada, papai querido, pelo ar que respiro, obrigada pela minha vida, pela vida da Elô, de todos que estão aqui no estúdio, do Samuel, dos nossos apóstolos, dos nossos pastores, dos nossos líderes que têm orado por nós todos os dias. Obrigado, Senhor amado, por o Senhor ter dado o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pela saúde que cada um de nós temos. Senhor, que o Senhor possa visitar, Pai querido, os enfermos, Pai amado, nos hospitais. Que haja, Pai querido, restituição na saúde de cada um. Que haja, Pai querido, a cura, Senhor, daqueles que o médico olhou e falou que só um milagre, porque o Senhor é o Deus de milagre e nós cremos no seu milagre. Todas aquelas pessoas que estão precisando de oração lá no grupo da capelania, que o Senhor possa visitá-las nesse momento, que todos, papai querido, possa ter a restauração da saúde, meu Pai, porque o Senhor sabe, Pai amado, o que cada um precisa. Não apenas restauração da saúde, mas também a salvação, Senhor, porque o Senhor mesmo, Jesus, falava, ser curado, vai, a sua fé te salvou, a sua fé te salvou. Então, que todos sejam salvos também, não apenas curados e esquecem do milagre que receberam, que todos possam reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora nós vamos falar sobre o que, Lô? Abraão. Abraão, eu gosto da história de Abraão, hein? Eu também gosto. O que te chamou tanta atenção na história de Abraão? O que me chamou a atenção é muitas coisas. Então vamos saber essas muitas coisas. O que eu gosto nele, porque ele é poderoso na oração, amigo de Deus e também é considerado o pai da fé. Exatamente, o homem era bom, né? Bom, era bom. E também, porque eu gosto dele, porque ele é obediente, ele era generoso, paciente. Sabe por que ele era paciente? Por quê? Porque ele esperou anos para ganhar Isaac, o filho dele. Mais de 25 anos, viu? A promessa de Abraão para chegar. Mas nós vemos que ele, né, persistiu ali, né? Na fé, esperando. Sim. E o que mais? Sabe também porque Deus mandou Abraão sacrificar o próprio filho. E por causa que Deus pediu, Abraão foi lá e sacrificou. Mas ele não sacrificou, ele ia sacrificar e apareceu um anjo falando. Eu não lembro muito o que ele falou. Mas apareceu. Vamos lá. Eu vou dar um detalhezinho dessa história, dessa parte da história que a Elô gosta. Eu também amo essa história. Eu sei que Deus pediu para Abraão dar o seu filho Isaac. Foi, na verdade, um teste que Deus fez para ver se Abraão tinha, né, tanta fé quanto Deus imaginava. Logicamente que Deus sabia da fé de Abraão, mas ele fez um teste com Abraão. Me dê o seu filho, o seu único filho, leve para o monte de Moriá, se eu não me engano, é esse monte, e sacrifique Isaac. Ele e Isaac, já pensou? Você e a sua mãe pela estrada fora, com um monte de lenha. Nossa. No cavalinho, acho que era um jumentinho. Era um jumento. Então, no jumentinho, tava levando a lenha, tava tudo. Chegou lá no monte, colocou o altar. O altar era montado com pedras. Então, montou o altar, colocou a lenha. Isaac olha para o seu pai e fala, meu pai, aqui está o altar. Cadê o cordeiro? Aí, Abraão olha para Isaac e fala, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Mas, minutos depois, Abraão fala, deita aí, meu filho. Aí Isaac faz o quê? Deita. Porque em momento nenhum na Bíblia fala que Isaac saiu correndo, né? Não, e Abraão corre atrás de Isaac porque ele saiu correndo. Não. Então, Isaac era tão obediente quanto o pai dele, não é verdade? Deitou. Mas quando Abraão levanta
o canivete, cutelo, tem parte na Bíblia que fala cutelo, né? Que é também uma faquinha. Quando levanta para sacrificar Isaac, o anjo vem e fala, não faça isso com o menino. Aí ele olha para o lado, lá está o cordeiro para ser, né, emolado. Então, não precisou Abraão matar Isaac, né? Não precisou, isso não houve, né? Só houve a prova de que ele tinha fé em Deus, né? Foi um dos homens que mais teve fé em Deus. Eu acredito que ele foi o que mais teve fé. E qual a outra parte? A outra parte que eu falei que ele era... Como que é? Que ele era obediente. Você falou caridoso, obediente, caridoso, corajoso. Obediente, generoso. Por quê? Sabe por quê? Porque ele deixou Ló, o sobrinho dele, escolher onde eles iam morar, né? A melhor parte, na verdade, né? Porque as terras de Sodoma e Gomorra eram as melhores terras que existia. Ele ficou com a pior parte e deixou Ló pegar a melhor parte. Por que houve essa divisão? É para começo de conversa, Deus mandou ir quem? Abraão e a esposa. Ele levou Ló. Então, ele já criou uma confusão para a própria vida quando ele levou Ló, né? Então, ele levou. Tá, mas tá tudo certo, já que quis levar, amém, né? Mas chegou lá, o que aconteceu? Abraão ficou tão rico, e não ficou só Abraão rico. Deus prometeu que ia prosperar Abraão, mas prosperou também Ló, porque andava com Abraão. Então, eles ficaram tão ricos que os pastores das ovelhas, do rebanho deles, estavam brigando entre si. Porque, a sua ovelha está comendo do meu pasto. Não, é a sua, é a sua. Para não dar uma confusão maior e os familiares brigarem, o que aconteceu? Abraão falou, escolhe para onde você quer ir, né? Sim. Aí Ló, muito espertão, escolheu Sodoma e Gomorra, que eram as melhores terras que tinha naquela redondeza, né? E ele foi embora, morar para lá, não é verdade? E qual mais que você gosta? Na história de Abraão, tem uma parte que não foi legal muito, que ele mentiu pro povo. Sabe qual é essa parte? Ele estava, acho que no Egito. Isso. E a mulher dele, que se chama Sara, e antes era Sarai, Abraão ficou com medo que os povos de lá matassem ele para ficar com a mulher, porque a mulher era bonita. Ela era a mulher mais linda que existia, né, naquela época. Eu lembro dessa passagem que ele fala para Sarai. Eles ainda não tinham o nome mudado naquele momento. Ele era Abrão e ela Sarai. Ele falou, mulher, tu vai ter que falar que é minha irmã, porque se eu falar que tu é minha mulher, o faraó vai querer me matar para pegar você para ele. Aí eles combinaram. Chegou lá, foi o que aconteceu. Ele mentiu para faraó, Sarai também. Mas só que ele era um faraó que ouvia Deus. Quando chegou a noite que ele foi para o lado de Sarai, Deus feriu ele. E ele entendeu que era por causa da mulher. Aí ele chamou Abraão e falou, mas moço, por que tu mentiu para mim? Quase que eu morro por sua causa. Pegou e falou, pega suas coisas, vai embora daqui. Aí botou Abraão para fora do Egito, né? E qual mais a outra parte que você lembra? Por exemplo, aqui eu já falei tudo que eu tinha aprendido, mais ou menos. É as partes que mais chamam a atenção, na verdade, né? Sim. Foi a parte que Abraão e Sara recebem a promessa, né? Deles depois de 25 anos que Deus prometeu. É estimado, né? Não tem o certo, era 25 anos, mas é estimado 25 anos que Deus tinha feito a promessa para Abraão. O que acontece? Isaac nasce, mas nesse percurso, quem quiser saber a história, está de Gênesis o quê? Gênesis
do 11 até o capítulo 25. Do capítulo 11 até o capítulo 25. Exatamente, porque tem detalhes muito interessantes no percurso do capítulo 11 ao 25. Não tem como a gente entrar nesses detalhes, mas tem detalhes muito interessantes para vocês aprenderem ali. Porque no meio dessa fé toda de Abraão, teve uns vacilos, né? É importante a gente ressaltar, porque não podemos falar só da fé de Abraão, só das boas obras, porque senão as pessoas em casa muitas vezes ficam, nossa, mas é impossível acontecer alguma coisa comigo, algum milagre comigo, porque Abraão era tão santo, Abraão era tão puro, Abraão não fez nada que desagradasse a Deus. Não foi bem assim, na verdade, né? Todos, se vocês forem ler as histórias da Bíblia, todos eles fizeram alguma coisa que fugiu do princípio. Mas o que importa é o quê? Que eles erraram, mas reconheceram o erro e voltaram ao princípio. Porque o importante aqui não é nunca errar, mas se você errar, é igual nós temos na Bíblia, passagens que falam, quem está em pé, cuide para que não caia, mas se cair, reconheça o erro e volte. Não é, eu fiz, já que eu fiz, eu vou cada vez mais longe para Deus. Não, não é mais longe de Deus. Nós vamos o quê? Errou, volta a Deus, pede perdão e continua a jornada. Porque enquanto nós estamos vivos, há o quê? Esperança. É o que o nosso apóstolo sempre fala, né? Para os vivos, há esperança. Então, ele teve partes ali na história que ele acabou dando ouvido para Sara, fez coisas erradas, né? Teve essa passagem do Egito também, que eles acabaram mentindo. Mas o que aconteceu? Fizeram errado, voltaram, né? Pediram perdão a Deus e continuaram a jornada. E Deus continuou abençoando a vida de Abraão. Deus não falou, epa, você mentiu, não te abençoo mais. De maneira nenhuma. Deus viu que Abraão pediu perdão de coração, porque o que importa também é isso, né? Não é vai ali, bate no irmão e pede perdão, depois bate 5 minutos depois de novo. Não é assim que funciona, gente. Ou responde a professora, responde a mãe, 5 minutos depois pede perdão. 1 minuto depois responde de novo. Não, nós temos que entender o quê? Quando nós pedimos perdão, não podemos voltar a cometer tal pecado, né? Pediu perdão porque magoou a mãe, magoou o irmão, você não pode simplesmente daqui 5 minutos voltar a magoar novamente, né? É da mesma forma, Abraão, ele fez errado, pediu perdão a Deus, mas ele não voltou a cometer tal pecado. Ele não voltou ali ao mesmo lugar e fez a mesma coisa errada de novo, não é verdade? Então é isso que institula Abraão amigo de Deus. Porque ele tinha aquela intimidade de amigo, de contar para Deus o que estava se passando, de contar para Deus o que ele estava sentindo, de pedir perdão para Deus, de conversar com Deus ali todos os dias. E é isso que nós devemos fazer, né? Sim. Tanto criança, quanto adolescente, quanto jovem, quanto idosos, todas as pessoas têm a oportunidade de ser amigo de Deus. Só basta o quê? Abrir o coração e falar o que está sentindo para Deus. Mais alguma coisa? Sim. A fé de Abraão, vou falar uma coisa para você. A fé de Abraão é um exemplo de fé pra gente, para todos nós. Verdade. E que fé, né? Porque uma fé olha, tão grande. ele teve a fé no ponto de quê? De pegar o filho, o único filho, o filho da promessa que Deus tinha falado, que a geração dele ia ser como as estrelas do céu e a areia do mar. Olha só. E do nada Deus pede para matar o menino. Eu falei assim, eu fiquei confuso, Deus. O que vai acontecer aqui, né? Não, ele não ficou confuso, nós ficamos. Eu teria ficado. Mas Abraão falou assim, não, Deus sabe todas as coisas. Ele falou que a minha geração vai ser como as estrelas do céu e como as areias do mar. Alguma coisa vai dar certo no meio do caminho, né? Então, até o último momento ele teve fé. Em momento nenhum ele chorou, pediu, não mata meu filho, Deus, faz isso não, Deus. Em momento nenhum tem isso na Bíblia, né? Sim. Não tem. Então, a fé dele era grande, viu, minha gente? Vamos ter pelo menos assim a metade da fé de Abraão, na verdade. Assim, com certeza, a nossa vida vai ficar melhor. Os milagres que tanto esperamos acontecem. E lembrando que esperar por um milagre de Deus não é sentar e ficar de braço cruzado, não. Você tem que fazer a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Na realidade, a parte de Deus já está pronta.
É só acessar. Você vai acessar como? Jejum, oração, lendo a palavra, para você ter sabedoria de como acessar os milagres que Deus tem para a sua vida. Certo, Elô? Sim. Mais alguma coisa? Fechou? Fechou. Então agora você vai orar para nós encerrar, certo? Sim. Então vamos lá. Senhor, muito obrigado por nossa vida, por nossa saúde, que o Senhor possa abençoar cada um. Obrigado por mais uma alegria estar no ar. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado por a gente ter aprendido a história de Abraão. Amém. Amém. Vocês curtem aí nosso canal, tá? Deixa um joinha, inscreva no canal. Compartilha, minha gente. Compartilha que não cai o dedo, tá bom? Compartilha pra família, amigos. Isso aí. Deus abençoe. Beijo. Tchau, graças e paz.